Uhum. Entrou. Jaque, boa tarde. Olá, boa tarde a todas, a todos que nos acompanham, tanto pelo YouTube, aqui no canal da TV IFB, quanto aí do auditório do Campo São Sebastião, as calouras e os calouros, um prazer. Meu nome é Jaqueline Coelho, sou professora de letras do IFB, do Campo São Sebastião, e hoje eu estou aqui para falar um pouco do nosso lançamento de um livro que é muito especial para a gente e também do que significou esse projeto. Como forma de inclusão, contamos com a colaboração de intérpretes de Libras, aqui estão com a gente o Tiago e a Nádia, e também utilizamos a audiodescrição, para que as pessoas que não estão nos vendo tenham uma noção da nossa aparência física. Assim, vou iniciar me descrevendo e peço a todas da mesa que façam façam a sua apresentação e início de suas falas, né? Bom, eu sou uma mulher negra, o tom da minha pele é claro, tenho cabelos cacheados um pouco abaixo do ombro, estou usando um terninho branco, uma blusa amarela, e atrás de mim tem a visão, né, do meu escritório, da minha casa. Então, tem um sofá branco, uma mesa de livro, eu acho que é à esquerda, e 2 quadros atrás. Bom, esse projeto do qual, né, o livro que vamos apresentar descende, se chama Grupo de Leituras Negras, e eu gostaria de fazer essa apresentação em especial para as alunas e os alunos que entraram agora no Campo São Sebastião, para apresentar para vocês um projeto que é resultado de uma educação pública, gratuita e de qualidade. E é muito importante a gente reforçar isso para que a gente saiba que a educação brasileira pública produz materiais de excelência também, né, para a gente ser, antes de tudo, defensoras e defensores, né, da nossa própria educação. Esse projeto faz parte, né, dessa instituição de ensino que, assim como dentro, né, das instituições federais, preza pelo um tripé, né, que a gente chama do ensino, pesquisa e extensão. Então, esse projeto, o Grupo de Leituras Negras, foi um projeto de extensão. Isso significa que ele foi voltado para também uma apresentação e uma conversa com a comunidade. Então, estamos aqui pessoas de outros estados, não só do Campo São Sebastião, mas também participam pessoas, né, de São Paulo, e de várias outras regiões, né? Rio de Janeiro, enfim, eles vão e elas vão falar quando chegarem a sua vez. Bom, e esse livro, assim como o projeto de extensão do qual ele descende, ele é fruto da colaboração de diversas pessoas, a quais agradecemos fortemente a generosidade dos encontros, da troca, dos afetos que partilhamos nesses dias, né? Agradecemos a reitora Luciana Massucado, que não pôde estar aqui com a gente hoje, mas que mandou um abraço, né? Diz que vai acompanhar depois, assistindo a nossa live. Um abraço também ao diretor-geral Robson, né, por abrir também esses espaços, a toda a equipe do Campo São Sebastião, a comissão do evento de recepção aos calouros. Queria também agradecer a própria Ana Maria Gonçalves, que esteve com a gente no primeiro e no último encontro, né, autora do livro. Agradecer a Arani Santana, que esteve com a gente no sexto encontro. A Tigana Santana, que nos acompanhou nos bastidores e também escreveu o prefácio desse livro. E a todas as outras pessoas que estiveram envolvidas, né? A própria Bélrica e toda a equipe da TV IFB, e assim também como ao Sinasef Brasília, que nos apoiou para o financiamento deste livro, né? Bom, eu vou começar essa apresentação também contando um pouco da nossa história, então eu vou acabar lendo um pouco do prefácio, né? Do prefácio não, da apresentação do próprio livro, porque conta essa história. Então, antes de iniciarmos a leitura deste livro, eu preciso alertar.
tudo que está aqui é pouco para o tanto que compartilhamos durante os 5 meses de leitura conjunta do romance Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. E depois dos 2 anos que levamos escrevendo e compartilhando os pensamentos enquanto esperávamos a pandemia da Covid-19 passar. Esse projeto iniciou em 2020, né? Então, antes de apresentar o livro, eu preciso apresentar o que veio antes dele, né? A vontade do encontro. Deixa eu colocar aqui a tela para vocês verem o próprio livro também, né? Para vocês verem do que eu estou falando. Só um minutinho, porque estamos com pequenas questões técnicas aqui, só um minutinho. Não estou conseguindo compartilhar, gente. Vamos sem a imagem, mas depois eu vou compartilhar com vocês o próprio link do livro para vocês baixarem, tá? Bom, então, antes de apresentar o livro, eu preciso apresentar o que veio primeiro, a vontade do encontro. Ou melhor, a vontade de nos encontrar pelo brilho do espelho dos olhos de quem nos encarasse de frente. A vontade de estar perto durante os tempos assustadores de reclusão, que foi a pandemia, né? Sem saber quanto tempo ficaríamos distantes fisicamente, decidimos ler para nos aproximar. Juntas, inicialmente, Letícia, Ângela, Maria Clara, Marcos e eu, estudantes e professora do Instituto Federal de Brasília, do Campo São Sebastião, escolhemos o livro que nos acompanharia, e seria, né, Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. Eu resolvi transformar a iniciativa em curso de extensão e expandir a possibilidade de partilha para quem mais quisesse chegar. Em pouco tempo, após institucionalizado, e eu agradeço também ao coordenador Jonas, né, que me ajudou no trâmite também da institucionalização, recebemos um número de inscrições muito maior do que a gente esperava e resolvemos transmitir online, né? Letícia e Ângela foram grandes companheiras durante a preparação de cada encontro, e a gente aprendeu junto que como você está, verdadeiro e interessado, assim como a resposta sincera a essa pergunta, são componentes indispensáveis para abrir quaisquer caminhos, pois afinam o ouvido, né, os ouvidos para escuta ativa, e aprendemos também que é possível criar espaços para responder essa pergunta e se sentir segura para falar tão abertamente, ao ponto de nos tornarmos capazes de ouvir o som da nossa própria voz enquanto falamos, e assim abraçar o que vem do nosso íntimo. A virtualidade nos proporcionou receber pessoas de outros bairros, de outras instituições, de outros estados, de outros universos. Desde a última quarta-feira de maio de 2020 e durante outras 20, estaríamos no canal do YouTube da TV IFB, qual voltamos hoje, reconhecendo o país de nossos ancestrais, incentivadas pela escrita de Ana Maria Gonçalves, a quem agradecemos imensamente pela gentileza de participar do primeiro e do último encontro, por nos ensinar sobre serendipidade e por nos apresentar o mundo que nos cabe quando persistiu na escrita dessa obra. Neste livro aqui de hoje, né, você não vai encontrar as palavras escritas pelas mãos de todas as pessoas que passaram pelo grupo de leituras negras, mas todos os símbolos que compõem as próximas páginas, as páginas desse livro, estão inundados de Ângela Amaral, de Letícia Ferreira, de Luísa Souza, de Bruna Ferreira, de Tati Jubé, de Joyce Cristine, de Celine Carvalho, Daniele Valverde, Camila Carneiro, Lara Patrocínio, Margot Ribeiro, Vinícius Fernandes, Valdênia Souza, Ana Júlia e tantas outras pessoas fundamentais com as quais comungamos em uma mesa farta de oferendas que nos garantiram o fortalecimento do nosso Ori. Cada capítulo nos embalava em um movimento espiralar de passado, presente e futuro, e a espiral às vezes precisa se alargar tanto que confundíamos a vida de quem dê com a de Mirtes, na época, porque a perda de um filho rasgou o tecido do tempo, da dor e da indignação. Confundíamos o desejo de amar e de receber amor, a solidão e as paixões vividas e não vividas no romance com as que vivemos e com as que não vivemos. Confundíamos a angústia do isolamento social e das incertezas da pandemia com o sequestro de liberdade dos nossos antepassados africanos em navios, em senzalas, ou na fuga contra o regime anti-africanista que se instaurou no Brasil e que persiste até os dias atuais. Confundíamos o desejo de nunca ter atravessado o Atlântico com a vontade de ficar nessa terra. Recebemos no meio do caminho, em alto mar, no 6º encontro do grupo, Arani Santana,
que nos ensinou a força de olhar para cada um e reconhecer um parente perdido quando ela nos perguntou: e quem pode dizer que não somos parentes? Podemos ter até o mesmo sangue e não saber. E você e eu, que me escuta aí agora, de repente deixamos de ser duas pessoas estranhas e podemos ser potenciais familiares. Na dúvida, melhor cuidar, porque família é família, né? E assim, mesmo após findados os 20 encontros previstos para a realização do curso de extensão, procuramos novas formas de manter o laço, como forma de fazer com que o sentimento se alongasse no tempo. Então, este livro foi a solução que a gente encontrou. Trocamos as quartas-feiras de transmissão na TV IFB pelos sábados, e tendo a escrita como justificativa, reunimos-nos todos os meses até não até este momento agora que lançamos, né, mas até mais ou menos um ano atrás. Cada um de nós, cada um dos capítulos que estão nesse livro foi lido e discutido, celebrado e incentivado por todas as pessoas que assinam este livro. Então, há, contudo, aquelas também que, não assinando a autoria de capítulos, os fizeram em partilha de tempo, entrega e presença, que são a Ângela e a Luísa. Portanto, ao ler as páginas deste livro que hoje a gente lança, eu sugiro entrar com cuidado, porque você está entrando numa casa de família, e essa casa também pode ser a sua casa. Eu espero que aqui você encontre algo que toque a sua alma e faça florescer a vontade de viver em comunhão, assim como nós nos sentimos nessa caminhada. Você notará que cada capítulo possui uma proposta também de atividade didática, porque como iniciamos nosso encontro por meio de uma instituição de ensino público e por acreditarmos no poder da educação como ferramenta de transformação e de superação de desigualdades, decidimos, assim, oferecer possibilidades de trajetos como contribuição para que o espaço de ensino seja realmente um espaço antirracista e para que obras como Um Defeito de Cor possam encontrar estudantes sedentas e sedentos por partilhas, por comunhão e por descobertas de si. Portanto, a gente indica este livro a quem já leu Um Defeito de Cor e está à procura de alguém para compartilhar suas impressões, para acompanhar as discussões do grupo de leitura sobre essa obra e, por fim, para a utilização, não só do grupo de leitura que nós fizemos e que está gravado na TV IFB, vocês podem acessar na página do YouTube da TV IFB, mas também para outros grupos de leitura que queiram, né, estudar essa obra. E, por fim, para a utilização em disciplinas dos anos finais do ensino médio, técnico, tecnológico e licenciaturas que se dedicam ao estudo comprometido antirracista, tendo como base a obra de Ana Maria Gonçalves. Então, muito obrigada por estarem aqui hoje, por dedicarem esse tempo, né, para esse lançamento. Eu vou passar a palavra agora, primeiro para a Ângela e depois para a Letícia, para falarem um pouco sobre o projeto, e aí a gente vai conversar com as autoras e os autores do livro, tá? Com você, Ângela. Boa tarde para aquelas e para aqueles que estão assistindo ao vivo. Bom dia e boa noite para quem vai assistir posteriormente. Começo fazendo a minha audiodescrição. Sou uma mulher negra, de pele média, estou usando óculos com a armação caramelo, tenho cabelos longos, preto, e estou usando um brinco branco, uma argola, e o meu fundo ele é totalmente branco. Eu acho que começar dizendo que é uma alegria, assim, rever tantas carinhas, apesar de a distância. Durante a fala da Jaque, assim, foi batendo uma nostalgia, sabe? De relembrar todos os encontros que a gente viveu diante de uma pandemia e de como isso foi o nosso encontro, assim, foi um ponto de aconchego diante de tantas incertezas que a gente tinha naquele momento. E aí me apresentar melhor também, né? Sou formanda, graças a Deus, pelo Campus São Sebastião, então estou formando em Letras, Língua Portuguesa, fui aluna da Jaque, fui aluna do Pedro e de tantos outros e outras professoras do campus, e sou militante de uma organização, de um movimento social chamado Levante Popular da Juventude. E aí, durante toda a construção desses 5 meses e até antes disso, eu acho que a síntese é que a gente encontra diante de todos os encontros, mas também nessa conclusão e nessa concretude desse projeto de pesquisa
desse projeto de extensão no livro, o que a gente ficou debatendo durante todos os encontros, assim, né? O que seria essa serendipidade? E eu acho que a síntese que a gente encontra no conceito dessa palavra é muito esse reencontro da gente, assim. Então, para ser breve também, mas agradecer, acho que esse projeto de extensão, ele traz a concretude do que é o tripé universitário e de qual é a missão que a gente tem com o Instituto Federal de Brasília e com toda a rede de educação, que é a gente conseguir popularizar, mas não apenas isso, a gente conseguir se encontrar tanto na pesquisa, no ensino e na extensão. Então, vida longa para esse projeto, vida longa, espero que a gente se encontre presencialmente depois de mais de 2 anos, e que esse livro ele seja fruto não só desse projeto de extensão, mas que ele seja fruto de tantos outros que virão. Abraço. Agora eu também passo a palavra para a Letícia falar um pouquinho com a gente. Obrigada, Ângela. Olá, meu nome é Letícia. Vou começar minha autodescrição. Eu sou uma pessoa negra de pele clara, eu tenho cabelos crespos, longos até o ombro e cor castanha. Meu olho tem a cor castanha escura e, bem, eu sou, apesar de ser ex-aluna, recentemente eu decidi mudar de curso. O tempo em que eu passei dentro do IFB foi um tempo muito acolhedor e foi um tempo em que eu aprendi muito. Quando veio a pandemia, a gente se sentiu totalmente distante, mas o projeto veio de uma forma que deu um abraço sem o toque físico. E, para além disso, assim como a Jaque falou, muitas coisas que nós lemos no livro e dos relatos, apesar de ser um romance fictício baseado numa realidade, nós sentimos a todo momento muita similaridade com o que nós estávamos passando, pessoas morrendo de fome, pessoas sem emprego, pessoas, enfim, em condições péssimas, inclusive psicologicamente, fisicamente. E o momento em que nós nos reuníamos era para além de uma leitura, porque a gente sempre tratava umas às outras com muito carinho, e aos outros também, e com muita dedicação também. Foi um período de 5 meses em que a gente se desenvolveu muito, principalmente para além do âmbito escolar. A gente desenvolveu essa comunicação com o pessoal de fora, né? No caso, externo, comunidade externa, e foi uma experiência incrível participar juntamente com a Jaque e a Ângela, porque a todo momento uma incentivava a outra e sempre tentando animar, e foi isso. Conseguimos passar e, graças a Deus, tivemos bons frutos do que a gente pôde aproveitar do que veio essa pandemia, né? Muito obrigada. Obrigada, Letícia. Gente, eu fico muito feliz em estar celebrando mesmo essa materialidade, porque, assim, não só sobrevivemos à pandemia, como sobrevivemos com muito amor, né, construindo laços e materializando esses laços em forma de livro, né? Eu vou fazer aqui a apresentação do livro para vocês agora, vai dar certo? Para passar para as pessoas, né, que assinam o livro. Bom, então essa é a capa do livro. Quero que vocês saibam que quem está acompanhando no YouTube, ou vocês que estão no auditório, depois que quiserem procurar, né, a nossa live, o link está fixado, né, no chat do canal da TV FB, né, da nossa live. Então, essa é a nossa capa. Eu agradeço a Ícaro Chaves, né, que fez a diagramação do livro. E aqui também agradecer a editora IFB, né, pela qual a gente está publicando o livro. E esse aqui é o nosso sumário. Então, nós temos um livro de... até perdi a conta, acho que são 10 capítulos, né, com um prefácio assinado por Tigana Santana, que não pôde estar presente hoje, porque está em aula, mas que mandou um abraço, né, e
uma mensagem de muito amor para todos nós. E, bom, esse livro, ele tem um motivo também para que esses capítulos tenham sido organizados assim, né? Então, a gente inicia com um capítulo sobre um provérbio iorubano, que vai falar de Exu, né? Um capítulo escrito pelo professor Pedro Couto. Então, a gente precisa iniciar com Exu, né? Se a gente tem um capítulo sobre Exu, então partimos dele, porque é ele quem abre os caminhos, né? E aqui não poderia ser diferente. Em seguida, passamos para um capítulo sobre os filhos e a filha de Kendê, e a gente vai pensar sobre essas relações de maternidade e maternar, né, que perpassam o livro, pela escrita de Carolina Mendes e Isabela Rabelo, acho que não errei, né? Desculpa, porque eu fico um pouco nervosa, assim. Não? Depois partimos para um capítulo também para pensar a relação com filhos, mas dessa vez a partir de um olhar de paternidade, né? Que é o capítulo Abicus, Afeto e Necropolíticas, aventurando-nos a pensar a paternidade negra em face das sutilezas de mecanismos raciais, que é um capítulo assinado por Heitor e por Tainá Trindade, Heitor Pereira e Tainá Trindade. Em seguida, e é interessante pensar, porque todos esses capítulos também materializam muito do que surgiu nas nossas discussões, né? Em seguida, a gente passa para um capítulo sobre do drama negro colonial ao negro drama moderno, que vai falar sobre emasculação e masculinidade negra, escrito por Vinícius Cunha. Em seguida, temos o capítulo Vividir, entre um Atlântico e outro, reconhecimento e o amor à negritude a partir da leitura da obra Um Defeito de Cor, de Tatiane Alves. Passamos para Como cartografar um corpo ou inventar um nome, de Ronaldo Nogueira. E seguimos por... Desculpa, pulei o capítulo Empreendedorismo de Kendê, trabalho de resistência social, assinado por Simone Batista, que vai falar sobre essas relações do que hoje a gente entende como empreendedorismo, mas também como uma visão crítica, né, dessa palavra, como isso passou pelo livro e pela personagem principal, né, a Kendê. Depois, aí a gente vai para o Vividir, né, com Tatiane, que ela vai apresentar para a gente também um capítulo que apresenta o próprio projeto, o próprio grupo de leituras negras, é como se ela analisasse o próprio projeto e escrevesse nesse livro. Então, eu não sei nem como chamar, um meta capítulo, que vai falar do próprio projeto, é muito interessante. E seguimos para Como cartografar um corpo e inventar um nome. E eu achei bacana a gente transitar sobre um capítulo que falasse do próprio projeto e da gente, né, implicados nesse projeto, e partir para um capítulo que vai pensar essa cartografia do corpo, né? E um capítulo cheio é um capítulo bastante sinestésico, né? Repleto de imagens e de um trabalho que extrapola a leitura, né, dessa materialidade do texto, né? E vamos Ronaldo vai apresentar de outros lugares, mas que ela vai explicar melhor quando chegar a vez. E depois partimos para Uma São Paulo Negra. Esse capítulo é um capítulo literário, né, que foi escrito por Rita Hipólito, e ela vai oferecer para a gente uma oportunidade de uma história que não foi contada com detalhes no livro, né? Então, ela volta a uma São Paulo pela qual a personagem principal passou rapidamente e continua o relato que não está no livro principal. Então, ela dá voz a personagens e a lugares que não foram ditos de início. E aí a gente encerra com um outro capítulo que também é uma metalinguagem, porque vai falar sobre livros dentro de um livro, né? Mas não só sobre livros, mas sobre leitura, livraria, livreiros, bibliotecas e como essas relações estão presentes na obra Um Defeito de Cor. Então, com vocês, eu vou deixar as autoras, né, e os autores falarem a partir de si. E eu gostaria de iniciar, eu vou pular um pouquinho a ordem só porque, por uma questão logística, a Rita não nos acompanha do Brasil, né? A gente tem aqui uma internacional entre nós, ela está nos acompanhando nos Estados Unidos, então ela vai iniciar contando do capítulo dela, e aí depois
Eu vou apresentar, o Vinícius não pôde estar aqui com a gente também, porque ele tem uma questão de trabalho, mas mandou um áudio que eu vou colocar para vocês em seguida. Então é isso, vamos ficar com a Rita. Boa tarde. Para mim aqui é boa tarde, aí já deve estar sendo quase noite, né? Eu estou muito honrada em fazer parte desse grupo. Na verdade, eu sou a possibilidade educacional que se abre a todos. Eu não estava no grupo principal, eu acompanhei as discussões como vocês aí pelo YouTube, e eu ia participando pelo YouTube, e quando eu vi, eu estava já dentro do grupo, e foi bacana, porque foi um grupo que, desde que foi concebido, a gente nunca mais conseguiu se separar, né? Não é aquela coisa, se acaba uma matéria, ou você acaba um curso, você nunca mais ouve falar das pessoas. A gente sempre está se inscrevendo, a gente está sempre se contactando, e foi muito especial esse momento para mim, porque eu estava em São Paulo, né, distante do grupo. Eu só conhecia a Jaqueline, que foi quem mandou os convites para participar, acompanhar pelo YouTube, e era um momento para todo mundo muito difícil, porque estava todo mundo fechado, e eu fui lendo esse livro pelo celular. Então, a Jaqueline compartilhou o PDF, eu ia lendo pelo celular, e era um momento que meu pai adoeceu, e eu ia para o hospital. Então eu tenho uma memória carinhosa e boa de hospital, por incrível que pareça, porque eu ficava sentada horas, né, para acompanhar o meu pai, mas eu ia lendo o livro, então não era um martírio, né, ficar no hospital. E eu acredito que esse livro tem algo curioso, e que todo mundo que lê gostaria, pergunta por algum fim que gostaria que algum personagem tivesse. A autora fez uma coisa que a gente, quando termina um livro, a gente fica um pouco bravo, mas que foi sensacional, de não fechar todas as possibilidades de fim. Então a gente quer saber o que aconteceu com determinados personagens, e a gente quer mudar o livro. Então, eu fiquei muito intrigada, porque Kendê passou tão rápido por São Paulo, né? Eu não quero ser spoiler, mas para acompanhar a nossa obra, o leitor tem que ter feito primeiro a leitura da obra de Ana Maria, mas São Paulo é central nessa história que ela está dizendo. E, infelizmente, a gente tem uma concepção de São Paulo só a partir de 1920, que é São Paulo industrializado, e hoje em dia São Paulo que se tornou o centro financeiro do Brasil. Mas tem uma história negra de São Paulo que foi apagada, né? Que até no momento está sendo resgatada, porque é onde acontece, onde tem a quadra da Vai-Vai, eles vão construir o metrô, e as escavações estão fazendo descobertas incríveis dessa memória que eu tentei resgatar, né, e que foi apagada, e que a gente pensa que não existe. Então, o que eu fiz não foi escrever um capítulo acadêmico, eu continuei contando uma história, né, de se os personagens, os quais eu escolhi, né, que foi a Geninha, voltasse para São Paulo para continuar a busca que Kendê começou, por onde essas personagens passariam e quais seriam as histórias negras, porque a Kendê vai resgatando muito da história negra de Salvador, de Maranhão, quando ela volta para a África, e eu senti que ficou faltando esse resgate em São Paulo, ficou faltando esse resgate em Santos, que é onde tem o porto, por onde ela chega e ela passa rapidamente. Então, a minha tentativa foi essa, né, de reconstruir, de continuar o livro, na verdade, e de dar mais um fim, mais uma possibilidade de fim para esse livro. Eu acho que todo mundo, quando lê essa obra, fica imaginando isso. Mas eu faria o fim dessa forma, mas eu contaria mais sobre esse lugar, mas e tal personagem? Poxa, mas esse personagem desapareceu e ele era tão legal. Isso é muito bom numa obra, né? Para além da grande contribuição dessa obra sobre a história, né, e sobre as nossas histórias também, porque tocou nós a todo tempo, essa possibilidade que se abre também para imaginar, para criar. Então, para mim, isso foi muito, muito importante, e é bacana porque quem der uma viajante,
E eu nunca imaginei naquele momento que eu seria um pouco quem dei também, porque eu consegui uma bolsa, eu estou aqui nos Estados Unidos, e o que eu faço é exatamente ir para lugares, para estados, para cidades que têm história negra. É lógico que a minha história não é tão picante, não é tão entusiasmante como a de quem dê, mas eu acho que em algum momento da vida a gente sempre quer viajar para reencontrar a nossa história, e isso que é muito bacana, quando a gente se vê um pouco no personagem. E minha contribuição é essa. Obrigada. Maravilha, maravilha, Rita, obrigada. Eu tenho certeza que a história é super interessante e que você saberá contá-la também de uma forma tão brilhante como fez, né, no próprio capítulo que escreveu. Então, para apresentar o capítulo, né, sobre masculação e masculinidades negras de Vinícius Dias, eu vou compartilhar o áudio que ele enviou para a gente. Então, ignorem meu rosto e fiquem só com o áudio dele, tá? É com grande satisfação que eu mando esse áudio para vocês, com um pouco de pesar de não poder estar junto de vocês por motivos de trabalho, mas a satisfação ela vem dos nossos encontros, de toda a troca que a gente teve e que possibilitou essa obra que a gente está lançando hoje. Foi muito bonito o processo, num momento muito triste que a gente estava passando, da nossa sociedade, mas eu penso que foi decisivo para mim, naquele momento de pandemia, estar junto de vocês e poder estar criando, pensando em vários aspectos da nossa ancestralidade, de tudo que nos faz estar vivo hoje, atrás de um objetivo, de sonhos, que foi o que a protagonista, Kindê, passa muito para a gente, né? O texto que eu escrevi é um tema que eu já venho me debruçando um tempo, que é masculinidades negras, e teve uma cena do livro que me marcou muito e que eu decidi, a partir dessa cena, que é um duplo estupro, né? Uma cena bem triste, desenvolver a ideia de emasculação em relação aos homens negros, que para além da retirada do órgão genital dos homens negros, é uma condição que a gente tem visto, né, na atualidade, de despotencialização, de desvirilização da vida desses homens. Eu penso que pode ser um incentivo, né, a gente olhar essas pessoas com mais carinho, com mais atenção, com mais necessidade de políticas públicas para esses homens, e uma contribuição nos estudos sobre as masculinidades negras, que é um campo que vem avançando bastante no Brasil dentro dos estudos de gênero. Bem, essa é a minha contribuição dentro de outras contribuições tão grandiosas, e eu fico muito feliz de poder estar me juntando a vocês nesse momento dessa grande obra. Sucesso para nós. Maravilha, então vocês escutaram o autor Vinícius, né? Eu queria também aproveitar e reforçar que, assim, enquanto vocês nos assistem, nos acompanhem, fiquem à vontade para escrever perguntas, porque temos um momento dedicado no final para um debate, né? Para uma conversa, como for possível, né? Então, vocês podem escrever a pergunta de vocês aí no chat do YouTube, e para quem está no auditório, a comissão, acho que vai pegar as perguntas de vocês e vai passar para a gente, tá bom? Bom, então eu vou passar a fala agora para Pedro Couto, né, que abre o livro, o primeiro capítulo, né, e vou deixar que ele possa explicar um pouquinho do seu processo de escrita. Boa tarde. Eu queria saudar inicialmente o auditório do Campo São Sebastião,
Os alunos estão ingressando no curso de letras, né? E já estaremos tendo aula de poesia, comigo mesmo. Eu vou iniciar aqui a audiodescrição. Eu sou um homem negro, de pele parda, uso óculos, bigode, estou com uma argolinha na orelha esquerda e estou usando um pano amarrado. Esse pano, leia-se, ao sabor de Chico César, em Filá, uma música que recomendo. Ou então Itamar Assunção, também poderia ser uma outra referência. Ou então Luiz Melodia, que é outra referência também. O texto que se cultivou a partir de tantos encontros da leitura de um defeito de cor, teve como uma ideia tentar entender uma possível função proverbial que estão distribuídas ao longo dos capítulos do romance. Eu me detenho especificamente no 10º capítulo, provérbio sobre Exu, e tento fazer um trabalho a partir daí. Bem, eu vou ler parte do capítulo porque o livro está aí em Creative Commons, à disposição da nossa editora, e pode ser baixado por todo mundo. Então, vamos à leitura. Laroyer. A palavra voz é de Serena Assunção a seu pai, Itamar, a 5 de maio de 2015. Paiê, me defenda do olho gordo, institucionalizado, pé de pato mangalô 3 vezes, do machismo obtuso, do racismo velado e do racismo exposto, carne de pescoço. Que teus óculos espelhados sejam escudo e espada a proteger-me diante da pobreza de espírito, dos espíritos de porco, assim seja. Pelas vozes dos milênios, Laroyer. Pelas vozes dos milênios que cruzam estradas e mares, ensaio essas notas. Começo e fim são uma esfera que roda, de frente para trás, de trás para frente, com a pedra que se lança hoje para matar um pássaro de ontem. Em 2019 sai o álbum Deus é Mulher, de Elza Soares. As vozes foram gravadas no Estúdio Tambor, no Rio de Janeiro, em fevereiro de 2018. Há uma canção no disco que versa sobre a onomástica ancestral de uma divindade africana, que em diáspora deveio, disseminando sons e trocas transatlântica e brasileira. A segunda faixa do disco é dedicada a Exu. Exu nas escolas é um ofertório político, estético e pedagógico sobre o território dos nomes e deuses da cultura africana e afro-brasileira. São 16 anos após a publicação do Marco Histórico e Ontológico da Lei nº 10.639 de 2003, que torna obrigatório o ensino da temática de História e Cultura Afro-Brasileira. Os versos que recordo são Exu brasileiro, Exu nas escolas, Exu nigeriano, Exu nas escolas, e a prova do ano é tomar de volta a alcunha roubada de um deus iorubano. O epíteto roubado é tomado de volta. É como escreveu Santos sobre a revisão urgente de uma tradição de tradução pela autora qualificada de criminosa do vocabulário nagô. Tal tradução atenta contra a concepção do sistema cosmológico nagô, entre aspas, a de Satã ou diabo, presente até no dicionário de Abraham, em lugar de Exu, princípio dinâmico de comunicação e individualização de todo o sistema. Fim de citação. Quem percorra o mercado, o romance, deverá pagar a Exu a troca. Quem cruze o espaço e o tempo, laboratório do romance, e as diversas narrativas de um defeito de cor de Ana Maria Gonçalves, dará algo de si ao livro. A perplexidade romperá diante dos caminhos desconhecidos, como as viagens transatlânticas da diáspora africana, o gouffre, a que se refere Eduardo Glissant na Poética da Relação, ou como, entre aspas, a viagem mais longa candonga, cantada em Macemba, de Capinã e Roberto Mendes. A experiência é do desconhecido. Gonçalves conta uma viagem transatlântica que, desde a literatura, é uma ficção que inventa as possíveis realidades que atravessaram e atravessam o Brasil. É um livro de decisões de encruzilhadas. Curioso pensar que nas histórias de Quendê, há pelo discurso imaginativo da literatura, a seu modo, diferente do que escreveram Hayden White ou mesmo Saidiya Hartman, uma força que não é meta-histórica, mas literária, ficcional. É literária, bebendo do que se produziu na diáspora transatlântica em corpos, vozes, danças, curas e cantos.
E é com isso que esse gostinho, esse saborzinho, eu indico aí o nosso livro, gente, para ser baixado e lido. Um abraço em vocês. Maravilha! Obrigada, Pedro, por ter nos dado esse gostinho, né, essa prova. Vou passar a fala agora para a Carolina e Isabela, que vão falar sobre o capítulo Filhos e Filhas de Quem Dê. Elas estão no auditório do Instituto, né, do Campo São Sebastião, e vão aqui nos apresentar um pouquinho do capítulo. Joia. Oi, gente. Eu sou Carolina, sou parda, tenho cabelos curtos anelados, estou usando vários bottoms e um paninho para me cobrir do frio. Eu sou a Isabela, sou uma mulher branca, de cabelos ondulados até o ombro, uso óculos, tenho o rosto comprido, sobrancelhas fartas. E a gente está aqui no auditório, por isso que está meio diferente, a gente está meio falando com vocês, auditório, e com a transmissão ao mesmo tempo. Por que estamos aqui juntas? Porque nós escrevemos o texto juntas, que foi uma experiência nova, mas acho que muito rica, né, Bela? E afetuosa, né? A gente conseguia encontrar nas observações uma da outra o que muitas vezes a gente não conseguia sozinha chegar naquilo ali. A gente separou nossas referências para a gente ler e agregar, e quando a gente sentava para conversar nos nossos encontros quase que semanais para a gente conseguir evoluir na escrita, a gente conversava e falava, nossa, é verdade, a gente tem aquilo, é isso. E aí, o que é esse capítulo, né? Nós fomos muito movidas pelas maternidades que Kendê vive ao longo do texto. E aí a gente queria olhar um pouco para isso, mas também tinha de tomar cuidado, porque nós não somos mães, não. Nós somos filhas, então a gente achou que era possível, né? E para nos apoiar nesse processo, a gente recorreu muito a autoras femininas com viés feminista. Então, podemos nos orgulhar disso também. Sim, toda a nossa bibliografia que nos apoiamos, né, são mulheres muito fortes e que sabem muito do que estão falando. E para a gente conseguir olhar para essas diferentes maternidades, que a Kendé vai nos contando, a gente fez uma listinha de coisas que observamos. E aí vocês podem ver isso no nosso capítulo também. Que a idade de Kendê, a precedência em relação daquela criança em relação aos irmãos e à irmã, a escolha do nome e as cerimônias de escolha dos nomes, a perspectiva de ser a bicu, a presença do pai e as expectativas paternas em relação às crianças, até quando a mãe esteve presente na vida daquela criança, a autonomia financeira de Kendê, o direito à maternidade de Kendê e o sistema de apoio à criação das crianças. Então, tudo isso pode parecer, às vezes, meio misterioso, então a gente recomenda que vocês leiam o livro, gente. Um Defeito de Cor é uma coisa maravilhosa, é uma experiência que todo mundo deveria ter. Sim. E acho que, para além disso, a gente recomenda também, lembra que foi uma experiência dentro de um projeto de extensão. A extensão está aí para todos nós, e ela pode ser construída não só por professores, mas também por estudantes, que foi a nossa experiência. Então, lembrem da extensão, explorem a extensão, e acho que também a gente recomenda, escrevam junto, é muito bom. Dá trabalho, às vezes é difícil, a gente não concorda muito, a gente discorda, mas a escrita compartilhada é algo que vale muito a pena. Sim, concordo plenamente. É isso. Que maravilha. Obrigada, Carol, obrigada, Bela. É um capítulo muito especial mesmo.
E agora eu vou passar para vocês a fala para Tainá, né, Tainá Trindade e Heitor Pereira, que vão falar sobre o capítulo deles, né, que é um capítulo sobre abicus, afeto e necropolíticas, aventurando-nos a pensar a paternidade negra em face da sutileza de mecanismos raciais. Com vocês. Boa tarde. Eu sou Heitor, sou um homem negro, alto, sou um pouco grisalho, eu uso óculos, né? 53 anos, uso óculos. Estou aqui no ambiente, na minha própria casa, um espaço que eu mais ou menos arrumei para estudar. Atrás tem uma estante de livros, uma estante de metal, né? E eu estou com a camiseta cinza. Enfim, hoje está um pouco nublado aqui, estava bastante claro, agora escureceu de repente, vai chover bastante, tem chovido bastante aqui em Brasília, e aqui no Gama principalmente. Bom, existem muitos pais em toda a narrativa de um defeito de cor, né? Alguns são amáveis do começo, outros são bem detestáveis. Eu queria dar um exemplo de cada rapidamente. Eu fiquei muito interessado na história de João Badu e Banjocô, afetiva, né? Uma relação que eles criaram no sítio, e é simplesmente uma apaixonante, e que por todo o sofrimento que o João Badu tem depois, pode dar bom, depois de um fato ocorrido com o Abicu, eu acredito que isso deve ajudar a entender do que eu estou falando, e o João Badu entra num processo depressivo e acaba falecendo em algum momento. Bom, não quero entrar em muitos detalhes, mas essa é uma história apaixonante de uma paternidade construída basicamente pela convivência, pela afetividade, pela orientação, pela companhia, né, pelo afeto recíproco entre uma criança e um senhor já de idade, né, escravizado. E um pai que merece um comentário, assim, uma notinha muito breve, não pela excelência, mas pelo seu caráter detestável, é o Alberto, que acabou criando um fato que deu depois aí um desenvolvimento para a história de Luiz Gama, de Quindé, bastante potente, bastante forte, né? E essa leitura eu recomendo para todos, um defeito de cor, em primeiro lugar, e depois o texto que nós produzimos nesse grupo. Um grupo do qual eu comecei a participar pelo YouTube, acompanhando nós, e depois fui aceito na turma, e até o momento que a gente conseguiu produzir, escrever esse material todo, né? Eu confirmo aquilo que a Carolina estava falando, pois é realmente uma aventura muito interessante. Eu fiz isso junto com a Tainá Trindade, vai falar em seguida. Foi realmente importante para mim esse crescimento, poder fazer isso. E penso que o livro do Um Defeito de Cor é um livro que gera outros livros, um texto que gera outros textos. Isso faz dele um material assim, para uma leitura urgente. Eu desejo a todos que possam ler, espero que possam ler ambos os materiais e que seja uma leitura muito instrutiva, muito produtiva para vocês, né? Obrigado. Eu passo agora a palavra para a Tainá. Olá, vocês estão me ouvindo? Sim, né? Boa tarde a todas e todos. Boa tarde a todo mundo que está aí no auditório ouvindo. Que bom saber que a gente está podendo falar, né, para pessoas que estão aí, né, numa trajetória, numa caminhada inicial, né? E isso é muito importante quando a gente já passou também por esse momento, né? Eu acho muito interessante poder voltar e ver como é que a gente está falando de ciclos da vida, né? E tempo. E eu acho que no nosso texto, especificamente, tem uma parte importante que a gente fala sobre tempo. Mas antes de eu falar disso, eu queria também agradecer ao grupo por também ter me acolhido aqui para poder fazer parte desse texto, escrever junto com o Heitor. Foi uma experiência muito interessante, muito boa. A gente brigou muito, mas a gente também super se deu bem e conseguiu produzir uma coisa que
eu me orgulho bastante, e eu tenho certeza que Heitor também, assim. Não fazia parte inicialmente do grupo também, né? Eu acho que uma outra pessoa que também, acho que foi Rita, né? Que falou sobre isso. Eu também não estava, né? Heitor foi me inserindo e aí eu fui participando, eu super topei, entrei para fazer o texto junto e queria também agradecer aí a acolhida. Eu queria ressaltar por uma coisa, assim, né? A gente já falando de história, histórias de vida. E quando o Heitor me chamou para fazer o texto junto com ele, eu lembro que a gente fez uma videochamada, ele em Brasília e eu aqui no Rio de Janeiro. Ai, eu esqueci de fazer minha videodescrição, gente, me perdoa. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, estou usando óculos preto, eu tenho um cabelo black power. Atrás de mim tem uma parede de tijolos marrom, com 2 quadros e alguns livros também na estante. Eu uso uma blusa branca com alguns detalhes bordados em preto e com algumas estampas circulares. Bem, voltando ao que eu estava colocando, a gente fez uma videochamada e pensamos, tá, mas sobre o que a gente vai escrever exatamente? O que seria um tópico a qual fosse referente às nossas pesquisas e estudos, mas que também falasse sobre o texto, mas também sobre a nossa experiência de vida, né? O que tivesse correlação com aquilo que a gente estava passando, estava vivendo. E eu lembro de dizer para Heitor, assim, que uma coisa que eu admirava muito nele era a forma como ele era pai. E eu venho de uma história de vida, uma trajetória, né, de um lugar de ausência do pai, né? E o Heitor trouxe esse lugar da presença do pai. E da presença desse pai negro, né? Da presença desse pai retinto, da presença desse pai solo, né, Heitor? E como é a gente poder falar dos pais que ficaram, ao invés dos pais que não ficaram, que foram. Então, é esse lugar de sensibilidade, de história, de trajetória, de memória, de narrativa, que diz sobre as nossas relações, né? E isso se conectou tanto com o texto e tanto comigo, assim, que eu gostaria de trazer isso para vocês, assim. E é a circularidade que eu estava colocando e que a gente fez referência, né? A gente trouxe necropolítica, bicus, paternidade, o que é pai, né? Muitas coisas, muitos conceitos, mas como é a gente olhar para a relação da vida, da humanidade, da paternidade como ancestral, como esse tempo circular que diz respeito àqueles que vieram antes de nós, ao que somos e àqueles que virão depois. E como isso tudo se conecta num afeto, no amor, na política também. Enfim, não quero me alongar, eu quero muito que vocês leiam o texto, né? Tanto o texto original que deu origem a esse nosso livro, né, com tantos capítulos lindos, bonitos, interessantes, quanto aquilo que a gente pôde produzir também. E agradeço mais uma vez por poder estar aqui, por poder estar falando com vocês, e espero que venham outras produções massivas sobre essa obra fenomenal. Muito obrigada. Que assim seja. Obrigada, Tainá. Obrigada, Heitor. Um capítulo muito emocionante. E ouvir vocês falarem, né, sobre o que esteve presente durante essa escrita também emociona ainda mais. Eu vou passar a palavra agora para Simone Batista, que vai falar sobre o capítulo Empreendedorismo de Quem Dê, Trabalho de Resistência Social. Boa tarde a todos e todas. Eu sou a professora Simone Batista, eu falo aqui do Extremo Norte, Boa Vista, Roraima. E aí, como Jaqueline e outros tantos já disseram, né, o grupo de estudo, o grupo de leitura deu oportunidade a esse encontro. É um encontro de pessoas, é um encontro de almas e é um encontro também de realidades distintas. E eu digo que
essa oportunidade não foi o acaso que me deu, porque caiu no meu e-mail e eu não sei como ele chegou ao meu e-mail, porque eu não tinha contato nenhum, né, com o IFE Brasília. Então, assim, foi muito interessante quando chegou, e eu digo assim, mas será que é para mim? Eu digo, mas eu vou fazer minha inscrição. E, inicialmente, eu fiquei na lista de espera, e depois, né, que a gente vai chegando e ocupando o espaço. Um Defeito de Cor é um livro extremamente interessante e instigante para quem não está na pauta de discussão. Eu trabalho com indígenas. A minha pauta de discussão tem a Seara, mas tem também um outro lado. E até então, eu não tinha parado para discutir a pauta, apesar, né, das conversas entre os parceiros, né, entre os semelhantes de trabalho, mas a gente tem uma pauta aqui. E nós estamos vivenciando em Roraima hoje o que todo mundo está vendo, né? Genocídio, garimpo, né, os nossos rios poluídos, e a gente tem essa pauta hoje muito latente. E vamos iniciar também agora essa pauta. Mas o livro, ele traz para a gente uma descoberta. E a maior descoberta é um encontro do eu com o eu mesmo. Ele leva a isso. Todo mundo... nós estávamos vivendo um momento de pandemia, um momento de autodescoberta, de se reconhecer, e o livro traz isso para a gente. E também foi um momento de grande acolhimento. Jaqueline faz na sua abertura a fala, né, da gente estar aqui dizendo para o outro o oi, como está, e o valor desse como está, e a liberdade que nós tivemos de ser verdadeiros com o estado emocional em que nós nos encontrávamos. Eu sou parda, né, e eu sempre brinco que eu não sei que cor é essa, né, que parda é esse. Eu tenho 1,52 m, estou vestindo uma blusa laranja, um colar dourado, uso brincos em formato de argola e uso óculos. Tenho um cabelo grande, que era encaracolado, e, seguindo o modismo, hoje ele é liso, né? E aí tentando voltar ao normal, o cabelo normal. Mas eu saio para a vertente do empreendedorismo, mas não esse empreendedorismo que está sendo chamado a atenção para a questão do negócio, para a questão da construção comercial, mas um empreendedorismo do eu. A nossa personagem principal, ela é controversa, né? Ela entra e sai, né, de situações, e ela é extremamente instigante. E eu entendo todo o processo de construção da Caetê né, porque o livro tem capítulos, e eles são capítulos isolados. Eu posso ler somente um capítulo, como eu posso ler um só. E eu trago o viés da força de trabalho da Caetê para alcançar a autonomia, né? Ela pega essa vertente, desde o momento ela não se entende, né, presa, ela quer a liberdade, e ela vai em busca dessa liberdade, ela busca essa liberdade, essa autonomia, através da sua força de trabalho, que se torna a sua grande resistência. Então, quem é uma mulher negra escravizada, sob o viés da força de trabalho, alcança a autonomia a partir de uma atitude empreendedora. Empreendedora diante de quê? Diante da vida, diante de todas as adversidades que ela vivencia. Seu empreendedorismo foi circunstancial e pode ser considerado como uma forma de resistir aos infortúnios que a vida lhe reservou. Suas ações e comportamentos lhe deu transformações, e ainda um constante refazimento, né, do seu eu frente à sociedade. Ela não se deixou em nenhum momento abater. O tempo todo, a cada decepção, a cada desilusão, a cada queda pessoal, ela entrava em um negócio. Ela construía um negócio. E a sua força de trabalho também foi reconstruindo esse sujeito, né? Essa pessoa. E aí a gente pensa o seguinte,
que como ela começou como escrava de ganho, ganhou a sua liberdade e também conquistou a liberdade de vários outros e várias outras, né? Então, ela pega essa força de trabalho dela e ela entende essa força de trabalho como uma forma de se ajudar e de ajudar o outro. Então, a sua atitude empreendedora ela é marcada pela ideia de liberdade e de autonomia e de esperança. Então, não é o comércio pelo comércio. Apesar de algumas atitudes, apesar de muitas atitudes, muitas atitudes, levem para o comercial, levem para o engrandecer, para o capital. Mas ele também tem uma vertente da criticidade, do poder ajudar. Ela vai para a luta armada e, diante de todas essas adversidades, né, gente, nós precisamos ver que tem força, tem resistência, e ela conquista vários espaços, e inclusive a força de voltar para ir buscar o seu filho. Mas leiam o livro, leiam o material, que nós temos muito a dizer ainda. Obrigada a todos, e foi um prazer tê-los visto novamente. Muito obrigada, Simone, muito interessante. Vou passar agora para a Tatiane sobre o capítulo, né? Dividir entre um Atlântico e outro. Tatiane Alves. Olá, boa tarde a todas, a todos, a todos. Quem está nos assistindo via YouTube, quem está no auditório do IFB, Campus São Sebastião, quero saudar todos e todas vocês, saudar a Jaque, saudar todos os autores e autoras que estão aqui, que fazem parte desse grupo, que, como muito foi ressaltado, ele é atravessado, ele é constituído, ele é formado também muito no afeto, entre várias outras coisas, mas muito no afeto. Bem, me chamam Tatiane, também me chamam Mukongo Tauá. Eu estou usando um turbante de cor azul e laranja, sou um vestido laranja, estou com um colar que tem alguns pingentes, uma espada, um elefante e uma tartaruga. Eu estou numa sala de fundo branco que tem no canto, vou fazer que nem a Jaque, eu acho que é o esquerdo também, mas tem dois caçadores em meio à mata. Bem, Dividi, uma música do Rico da Laçã, que atravessou vários dos nossos encontros e que também me atravessou. Atravessou para pensar e sentir a potência, a força daquele espaço constituído virtualmente a partir do projeto de extensão Leituras Negras. Atravessou diante do grau de segurança, de acolhimento, que a gente sentia, mesmo acompanhando no YouTube, que a gente sentia para poder compartilhar informações de si, a partir da leitura do livro, a partir de Quendê, a partir da história do Quendê. Então, era em meio às tardes, durante as semanas, aos sábados, como diz na música, um pedaço de bolo, um copo de café, na música Dividi, a gente foi se constituindo, ao meu ver, como uma comunidade de aprendizagem. Então, o capítulo Dividi entre um Atlântico e outro, reconhecimento e amor à negritude, a partir da leitura da obra Um Defeito de Cor, ele parte disso, desse elemento de perceber a importância do afeto e do amor na formação desse grupo, e aí eu chamo alguns autores, alguns intelectuais negros e negras para conversar, e a formação dessa comunidade de aprendizagem. E como essa comunidade de aprendizagem formada, a gente tinha vários, a partir dos relatos das pessoas que participavam, vários impactos, né? Impactos na dimensão pessoal, impactos na dimensão profissional.
Então, é nesse sentido que o capítulo do livro utiliza, eu fui utilizando, apesar de ser a única autora da escrita desse capítulo, ele é permeado, ele é formado assim, por várias falas de vários participantes do grupo. Então, vocês vão encontrar pedacinhos de vários encontros, do encontro muito especial que a gente teve com a Arani Santana, dos vários encontros que foram muito especiais, inclusive esse com a Arani Santana. Então, vem dessa fala dos participantes e dessa evidência, da evidente potência da coletividade, mesmo em meios virtuais. E aí, nas escritas, utilizando muito como referência a metáfora do rio, que aparece no livro diversas vezes. Então, gente, quem está assistindo virtualmente no YouTube, ou quem está aí no auditório, quem não leu, venha ler o nosso livro e o livro da Um Defeito de Cor. E o rio aparece de várias formas, e ele também apareceu na escrita desse capítulo. Apareceu para trazer um encontro com a ancestralidade, um encontro entre os diferentes continentes, quando a gente pensa entre o continente africano e pensando no nosso país. Ele apareceu também para refletir a partir da noção de ancestralidade, considerando Calunga. Então, vocês vão ver ao longo do capítulo como foi caminhando, como foi correndo nesse rio essa relação entre o ser, entre a comunidade, entre Calunga, entre o corpo, que é o corpo do indivíduo, a história e a trajetória de cada um, e esse corpo coletivo, essa comunidade. E aí, seguindo no curso desse rio, eu fui trazendo assim, algumas concepções de coletividade, trazendo a importância do aconchego e do afeto para a formação dessa comunidade, para a formação dessa comunidade. Caminhando um pouquinho mais, correndo um pouquinho mais nesse rio, eu fui trazendo também, a partir da experiência do grupo Leituras Negras, as falas dos participantes, dos e das participantes do grupo, em contato, em diálogo com alguns intelectuais negros e negras, como o professor Anderson Flores Nascimento, o professor Eduardo Oliveira, a professora Aldibena Machado, novamente para pensar essa relação corpo-comunidade, ancestralidade, a formação dessa comunidade pedagógica. Então, caminhando aí para o fim da minha fala, com um desejo muito grande que vocês possam se aventurar, mergulhar nesse rio, das várias escritas que foram acontecendo. Eu queria reiterar assim, a grande importância do projeto de extensão, da iniciativa da professora Jaqueline, junto com a Ângela, com a Letícia, da participação de pessoas que vinham de lugares tão diferentes. Eu, por exemplo, estou no momento em Goiânia e poder ouvir, conversar com quem estava no Rio de Janeiro, com quem estava em Brasília, com quem estava em vários outros lugares. E conversando com essas pessoas, conversar com as suas comunidades, porque cada um ia trazendo vários elementos, né, dos seus contextos. Isso é de uma riqueza muito grande. Então, é de uma potência que me transformou e me transforma como professora que sou, e que eu não tenho dúvida que, pelas falas, atravessou muita gente. E eu não tenho dúvida que também pode atravessar o leitor e a leitora à medida que estiver aí se aventurando por essas linhas escritas que são repletas de muito carinho, de muito afeto, que trazem essas diferentes temporalidades, que trazem aquilo que nos mobilizou naquele momento.
Então, que a gente possa se encontrar nessas beiradas de rio, nas curvas dos rios, que a gente possa, desejo muito que vocês possam também se sentir instigados a ler diferentes produções, e que isso reflita na existência de cada um e cada uma, assim como deu para sentir que refletiu nas nossas, a partir do momento em que a gente escolheu ler, debater e falar a respeito do livro Um Defeito de Cor. É isso. Muito obrigada, Tati, muito obrigada por esse capítulo tão especial no livro. Vou passar agora a palavra para Ronaldo, que escreveu o capítulo Como Cartografar um Corpo ou Inventar um Nome. Oi, pessoal. Boa tarde. Sou Ronaldo. Para me audiodescrever, sou uma pessoa negra de pele clara, visto uma camisa vermelha de botões, tenho um moicano curtinho em verde desbotado, e na minha sala tem ao fundo alguns livros, algumas espadas de São Jorge e alguns cartazes. Para falar sobre a experiência tanto do grupo como do capítulo e do livro, acho que é importante dizer que eu não sou de Brasília. Acho que as pessoas que estavam no grupo escutaram isso em quase todos os encontros, porque vim do Ceará para cá, e na época em que a gente se encontrava, né, o grupo foi muito esse ponto de apoio de pessoas negras com quem eu podia conversar e ter uma experiência diferente, né, de Brasília, do Distrito Federal naquela época. E isso atravessado pela leitura também, né, dessa mulher que foi arrancada de sua terra e, guardadas as devidas proporções, eu me via muito em uma terra hostil, em um lugar hostil, e estar nos encontrando, né, a cada capítulo, a cada leitura compartilhada, era muito essa oportunidade de experimentar um lugar que não era somente hostil, né? Era um lugar, como acho que Simone que falou, de pessoas controversas, né? Pessoas complexas, né? Me via também nesse lugar de complexidade. Então, podia encontrar aqui experiências de violência, né? No dia a dia e no contexto pandêmico que a gente viveu, mas também experiências de muito acolhimento e afeto na leitura, né? De Ana Maria e de Kendê, mas também na forma como a gente pôde fazer essa leitura, né, e nos escutarmos ao longo delas. Eu não queria me estender muito, então eu vou colocar aqui duas cenas que acho que são bem descritivas do meu capítulo, e depois eu leio um trechinho de algo para vocês. Acho que uma das cenas que mais me marca é quando Kendê foge do batismo, né? Ela escolhe fugir do momento de batismo e manter seu próprio nome. E isso, para mim, se liga diretamente com uma frase que eu ouvi durante minha infância e começo, assim, juventude, vida adulta, que minha avó dizia que a gente faz o nosso próprio nome, né? O nosso nome quem faz é a gente. Então, acho que o meu capítulo é um pouco desse processo, onde atravessado por essas narrativas, né? Tanto da Kendê como as nossas próprias narrativas, de nos apresentarmos e de fazer com que soubessem o nosso nome, né? De que as pessoas saibam o nosso nome e nos respeitem pelo nosso nome. O grupo foi esse lugar fértil e propício para que eu também fizesse meu próprio nome, de alguma forma. E aí queria ler um trechinho do capítulo como esse breve spoiler ou convite para vocês também lerem no nosso livro depois. Meu corpo não é branco, não sou homem como quiseram, não sou mulher como já apontaram. Por muitas vezes me vejo em margens, não sei como fui parar lá. Eu queria me ver, eu tenho buscado como fazê-lo. Retomando essa busca, peço licença para oferecer o que tenho encontrado no caminho e peço que toquem com respeito de quem escuta uma história. E sendo escuta, proponho, faça você também voz com ela. Agora que eu conto, ofereço a minha fala, ofereço as falas que ouvi para aprender a contar, ofereço aquelas a quem peço guia para tentar dizer e peço que você ofereça a sua, como puder fazer, fazendo coro
ao que nessa história te lembrar de uma que você já conhece ou daquelas que você deseja fazer conhecer. Então, deixo esse trecho como convite e também como agradecimento a todas as pessoas que durante essa escrita me escutaram, né, para contar a minha própria história de alguma forma, a história do meu nome, a forma como eu tenho buscado escrever esse nome, e foi muito bom poder compartilhar isso com vocês, e agora ver isso chegando para outras pessoas que também querem ser ouvidas e fazer saber seus próprios nomes. Então, obrigada, Jaque, obrigada a todas as autoras que tiveram comigo durante essa escrita e que também me ajudaram e fizeram parte dela. E obrigado a vocês que estão aí ouvindo no auditório e que também vão ler e fazer essas histórias chegarem em outras pessoas, gente. Um abraço. Maravilha, muito obrigada. É um capítulo muito interessante, que traz uma proposta realmente que extrapola, né, o que a gente normalmente se espera num livro, né, num livro... Ou seja, uma das coisas que faz com que esse livro extrapole o que se espera de um livro, né? E eu acho que vários capítulos aqui extrapolam, né? E eu acho que isso que faz desse projeto tão especial. E agora eu vou passar para vocês a fala para Dandara. Dandara está fechando o livro, mas como a gente está tentando evitar muitas dessas inspirações eurocentradas, fechar um livro não significa uma linha reta e que o final é o menos importante, mas circundar um livro é voltar para o início. Então, Dandara faz isso quando ela nos fala sobre livro dentro desse livro. Então, passo a palavra para ela, que nos encantou tantas vezes, né, nos encontros, sempre eloquente. Enfim, fale, Dandara. Boa tarde, gente. Meu nome é Dandara Bassan, sou uma mulher preta retinta, estou com cabelos de fox-locks, com umas mechas meio louras, tenho os olhos pretos, uso um piercing no meu nariz largo, estou com batom um pouco vermelho, meio rosa, estou com um colar prateado com uma pedra azul no meio, estou de blusa preta e no fundo é uma parede branca. Isso que a Jaqueline falou agora, né, de circundar e voltar ao início, foi muito do meu aprendizado durante esse percurso com as pessoas do Leituras Negras, né? Eu tive a oportunidade, durante a pandemia, em que meu maior medo era a sobrevivência, de voltar ao meu início, de poder refazer os laços com a minha história, e não ter uma visão negativa sobre quem eu sou. Durante todo esse percurso que eu estava no Leituras Negras, passar por várias dificuldades no meu trabalho, de ser lida, né, de uma forma que eu não me reconhecia, de não ser vista nas minhas potencialidades, esse grupo me possibilitou que eu pudesse falar e não ser lida como inconveniente, não ser lida como alguém que estava sobrando, que estava impedindo a fala de outras pessoas, mas que é alguém que foi visto pelas suas potencialidades. Eu sou muito grata a esse grupo por poder me ler com uma outra Dandara. E desde então, esse caminho da ancestralidade tem me permitido ser potência do que eu sou, ser melhor do que eu posso ser, trazer o meu melhor, emergir o meu melhor, e com pessoas que eu admiro muito, que eu quero dividir minha vida, que eu quero dividir os meus projetos, que eu quero dividir minhas ideias, dividir as minhas loucuras, dividir as coisas que eu penso, sem medo de ser julgada. E isso é muito diferente no mundo que a gente está inserido como pessoas negras. Um defeito de cor me possibilitou olhar para isso, e esse capítulo fala muito de mim como bibliotecária, porque eu sou bibliotecária, agora estou terminando a hotelaria no curso lá no campus do Riacho Fundo, passei por essas outras possibilidades de quem eu sou, assim como a Kendé. Eu acho que todos nós mudamos muito durante esse percurso dessa escrita, e eu acho que a gente pôde fazer várias pessoas, ser várias pessoas durante esses 3 anos. O que foi essa pandemia, o que foi esse pós-pandemia, o que foi essa eleição, todas essas coisas que a gente viveu, porque várias vidas numa vida só. E dessa leitura eu pude
E nessa escrita pude buscar outras coisas, buscar outras referências, e a partir do defeito de cor, conhecer outras histórias, que as histórias não me foram contadas nem como bibliotecária. Conhecer a história da Biblioteca Pública de Salvador, conhecer a história dos primeiros escritores, olhar para as pessoas como leitoras no período colonial, olhar para as livrarias que estavam presentes ali também, quem deu uma devoradora de livros, uma mulher que não perdeu a oportunidade daquele professor que estava ali, e ela foi ali hackeando o sistema. E eu estava lendo o meu capítulo, e no meu capítulo eu cito Nina da Hora, e recentemente participei de uma competição no qual desenvolvi um game, não me pergunte agora como é que eu parei nisso, e eu cito Nina da Hora e conheci Nina da Hora numa outra circunstância, então essa serendipidade que a vida nos permite, fazer esses encontros, esses pensamentos que às vezes você nem lembra que pensou, nem lembra de onde veio, mas algo fica ali enraizado. Lembro muito dos nossos encontros, o Heitor fechando o dia assim, soltando aquela bomba no final do dia, e a gente, pelo amor de Deus, fale no começo. Então a gente teve muitos percursos, muitas coisas que a gente refletiu junto, a maternidade, né? Não tem como falar de paternidade e também não lembrar também de Bruna nos nossos encontros, né? De como foi profundo ouvi-la falando da sua maternidade, de como foi profundo ouvir tantas pessoas de tantas vivências, fazer as pazes, né, com o passado, assim como Tainá, que fez esse caminho junto com o Heitor. Foi muito profundo olhar para si mesmo. Assim, O Defeito de Cor não é uma obra que a gente olha para os outros, mas é uma obra que a gente olha para nós mesmos, e a gente reflete sobre a nossa história. E foi muito bom escrever esse capítulo, foi muito bom vivenciar isso tudo. Os frutos ainda estão aqui dentro de mim, e eu acho que eles continuam vindo, e apostar na ancestralidade foi um caminho assim, que tem sido cada vez mais, toda vez que eu aposto na ancestralidade, que eu penso na ancestralidade, que eu penso nesse caminho de retorno, dá certo. Sempre que eu volto, eu avanço. E não perco em voltar, em retroceder, em reconhecer meus erros, reconhecer que não sei, reconhecer os meus limites. Tem sido muito bom esse caminho de humanidade, de reconhecer o meu passado como algo precioso, um tesouro que esse grupo permitiu que eu fosse buscar, um momento que eu não saberia se eu teria um outro momento para viver, que eu não saberia, eu tinha medo de virar uma estatística da Covid, e surpreendentemente estamos aqui, vivos. Estamos vivos. Ainda não tão inteiros, porque é muito difícil estar inteiro numa sociedade racista que não quer que nós estejamos vivos, mas surpreendentemente vivos. Estamos surpreendendo e estamos aqui. E é muito bom olhar para essa história, é muito bom olhar pensar que nesse encontro, né, que a Arani veio, que a gente pensou sobre nossa ligação. Tiganá Santana virou meu cunhado. Então, é uma ligação, e eu agradeço muito a todo mundo desse grupo que me permitiu ser a melhor versão de Dandara, que talvez, se não tivesse esse grupo, talvez demoraria muito para vir, ou talvez não tivesse existido. Então, eu sou muito grata a tudo isso que a gente viveu, que a gente vive, e todas as reflexões que foram possíveis nesses nossos encontros, e todas as coisas que ainda vêm a partir de nós. Assim. Muito obrigada. Então, vocês estão entendendo por que é tão difícil falar depois de Dandara, né? Ai, gente. E aí, muito obrigada, Dandara, por nos lembrar de tanto. Queria falar que a Bruna também está nos acompanhando pelo YouTube, mandou um salve e disse que também está muito emocionada com essas lembranças. Queria reforçar o quanto ela é importante para o grupo, assim como a Joyce, que também está aqui com a gente e relembrou o quanto é precioso te ouvir, querida. E que bom que a gente teve a sorte de conviver com você, né? Que bom que tivemos a sorte de conviver entre nós. Recebi aqui uma pergunta que vem lá do auditório do Campo São Sebastião, que fala assim: a leitura é muitas vezes um ato solitário, mas também pode ser solidário. Quais as vantagens, os diferenciais de fazer uma leitura coletiva?
eu só vejo vantagem. É... Eu li esse livro a primeira vez sozinha, né? E não estava em um contexto de pandemia, mas me senti muito solitário, porque ele causou em mim, eu acho que ele faz isso com todo mundo que lê, com atenção, que todo mundo que se envolve, que realmente está ali para o livro, muita vontade de partilhar, e tinha uma angústia de não poder conversar, porque eu não tinha encontrado muitas pessoas que tinham lido o livro todo por perto para poder conversar sobre ele. E então, quando surgiu, né, eu pensei no grupo de leitura, e aí já estava durante uma pandemia, e também eu já aproveito para responder a pergunta da Nadir de Souza, que está nos acompanhando pelo YouTube, que ela perguntou de quem foi a ideia, como começou, por que começou, onde a gente quer chegar, várias coisas. Como eu falei no início, esse foi um projeto que surgiu durante a pandemia da Covid, né? No início, em 2020, e a gente se reuniu, foi o início também quando estava surgindo a proposta de criação do NEABI, do Campo São Sebastião, e aí eu me reuni com algumas alunas, entre elas a Ângela e a Letícia, que estavam aqui também com a gente, e a gente decidiu qual livro seria, né? Então, ler esse livro depois e abrir ele em forma de projeto de extensão com uma comunidade que estendia para além do Campo São Sebastião, então, pessoas que fossem também de outros estados, ou de outros bairros, ou de outras instituições, me fez, vou falar de mim agora, né? Alcançar espaços dentro de mim que eu também não seria capaz de reconhecer sozinha, como Dandara falou, né? Me fez me olhar em outras lentes, me fez me perceber muito mais generosa, muito mais criativa, né? E aí a gente passa por dois processos, na verdade, como leitoras e leitores, mas também como escritoras e escritores, né? Então a gente, no final das contas, se torna descendente de Ana Maria Gonçalves, né? Porque é como se a gente também recebesse dela essa possibilidade de... A gente desenvolveu uma série de sentidos aqui, né? A gente leu e a gente ouviu, a gente falou e encontrou lugares para que todos esses sentidos fizessem sentido, de fosse recebido, falar sem medo, ser recebido como se abrir, ser o corpo aberto mesmo, né? E depois a gente passa para um outro processo, que também é um processo muito difícil, que é o de se expor por meio da escrita. Então, eu queria agradecer e parabenizar todos vocês assim, que escreveram, que se exporam, que abriram, né, a sua vida, o seu coração, os seus corpos, o seu tempo, as suas casas, porque partilhamos de casas, né, por estar aqui. E agora também a gente expande, porque esse livro, e nós aqui também comungamos disso, é a possibilidade de deixarmos as imagens, as histórias únicas que nos falam sobre nossos ancestrais africanos, enquanto pessoas que apenas sofreram pelo peso da escravidão, do rapto, e passar a possibilidade de enxergá-los e enxergá-las, né, no caso da Kendê, enquanto pessoas complexas, enquanto pessoas contraditórias, enquanto pessoas criativas, enquanto pessoas imaginativas, enquanto pessoas questionáveis, enquanto pessoas que amam, que se apaixonam, né, que tentam novas vidas, novas cidades, novos projetos de realidade, né, independente de qual seja a nossa identificação racial, né? Então, eu queria agradecer muito a todos vocês que estão aqui com a gente hoje, escritoras, escritores e também ouvintes, por essa possibilidade. E, mais uma vez, vocês nos deram a chance de lembrar o quanto é difícil encerrar um ciclo. Encerramos o primeiro ciclo, né, das lives, e foi muito doloroso, por isso que a gente criou o livro, e agora a gente materializou o livro. E o que a gente vai criar agora? Vamos pensar, né, porque a gente precisa seguir. Então, respondendo a Nadina, quais são os projetos, os próximos projetos, onde a gente quer chegar onde a gente vai junto. Então, a gente vai correr um caminho para estarmos sempre juntas e juntos. E a gente vai partir o carnaval, né, também, né? O pessoal lembrou aqui, o nosso próximo projeto é ir desfilar, né, na Portela, que vai ter como tema o livro Um Defeito de Cor, né?
nosso próximo projeto. Mas vamos seguir juntas, juntos, juntos. Um beijo muito grande, muito obrigada pela presença de vocês. Que bom estar com vocês, que bom que a gente existe. E obrigada pela permissão, né, dos encontros, dos abraços, dos afetos. Um beijo e parabéns a todas e todos. Tchau, tchau.